Olá, meninas do Ateliê Mundo das Unhas. Finalmente a nossa nona aula e hoje nós vamos aprender folhinha de carga dupla, tá? Eu tô aqui já com a cartolina que eu iniciei, tô desde o início com ela, tá? Já tá rabiscadinha. Tinta de tecido verde grama e amarelo canário, tá? A maioria das folhinhas, algumas manicures preferem colocar a cor verdinha com branco. Eu vou colocar amarelinho hoje para diferenciar um pouco, tá? Voltei com o pincel, ainda com o pincel da Esplendor número 4 ou qualquer outro pincel de carga dupla. Já lavei meu pincelzinho, tá? E o pincel 40200 da Condor também, eu vou precisar dele apenas no disquinho, ok? Eu já iniciei uma decoração aqui no meu disquinho, ó. Eu coloquei 3 botões de carga dupla da cor branco com laranjinha, tá? E já puxei o caule e já fixei a base do meu botão, dos 3 botõezinhos, ok? Só falta colocar a folhinha. Então vamos lá. Antes de eu iniciar a aula, nesse tutorial, eu gostaria de mandar um beijo para uma pessoa muito especial, que é o Giovanni. Um beijo grande, meu amigo, eu te adoro de montão, apesar da distância, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, eu já gosto de você do fundo do meu coração como meu amigo, tá? Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida, continua curtindo o nosso tutorial, te amo de paixão, um beijo, tá? Fica com Deus. Ó, eu vou iniciar a minha decoração agora, fazendo o desenho na cartolina, tá? Eu vou mergulhar, já lavei meu pincelzinho, ó, já umedeci, tá? Eu vou mergulhar um lado do meu pincel no verde grama e o outro lado no amarelinho canário. Olha, tá aparecendo as duas cores no pincel, ok? Vou colocar a tinta aqui de lado, tá? Então, na cartolina, a ponta verdinha do meu pincel é a ponta que chega mais próximo da minha flor. E a ponta amarelinha, que está substituindo o branco, é a que fica mais distante, ok? Então, eu vou posicionar o pincel de carga dupla, quadradinho, ele é quadradinho na ponta e ele foi feito para ser arrastado de ladinho, ó, ou de lado, ou para baixo, ou para cima, sempre na posição que a cerda tá pedindo. Olha, se a cerda tá para cá, ó, então eu vou arrastar ele para cá. Se a cerda tá para cima, então eu vou arrastar ele para cima. Se tá para baixo, eu vou arrastar ele para baixo. Nunca eu vou arrastar o pincel de carga dupla assim, na posição vertical, ok? Nunca. Vou molhar novamente meu pincel. Então vamos lá. Eu vou pegar o meu pincelzinho, que já tá molhado nas duas cores, tá? Eu vou aproximar a pontinha verde, a ponta verde escura do meu botãozinho, ó, sempre na parte de baixo, onde é vermelhinho, né, que é o final do botão. Ó, eu vou aproximar, encostei o pincel, arrasto ele pra cima. Vou fazer novamente. Vou fazer no primeiro botãozinho aqui, ó. Encostei a pontinha verde perto do botãozinho, arrasto ele pra cima. A folhinha, ela vai ficar em formato de losango, ó, como se fosse um balãozinho, tá vendo? Encostei meu pincelzinho, ó, do ladinho, arrasto ele pra cima. Vou molhar mais uma vez o meu pincel na tinta. Nesse botãozinho aqui, ó, encosto meu pincel, arrasto ele pra cima. Encosto o pincelzinho, arrasto ele pra cima. Na verdade, eu encosto a ponta verde, mas as duas cores têm que tocar no papel, ó. Quando eu encosto o pincel, as duas cores tocam o papel, ok? E assim, respectivamente, na unha, tá? Cláudia, tá, é muito fácil fazer desse lado aqui. E quando eu quiser colocar a folhinha do outro lado, tá? A minha mão vai fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse um volante de carro, ó. Eu puxo para esse lado, a minha mãozinha vira, ó, papel completamente parado, a minha mãozinha vira e eu encosto a pontinha verde do pincel do outro lado, tá? Então, é a minha mão que movimenta, ó. Encosto a pontinha verde lá no botãozinho, ó, arrasto para cima. Se você lembrar sempre que é só a ponta verde do pincel mais escura, a verde mais escura, ok? Que encosta lá embaixo, ó, que encosta no botãozinho, aí você arrasta pra cima, você não esquece nunca mais como se faz folhinha. Ó, encosto lá embaixo, arrasto pra cima. A minha mão vai fazer esse jogo, ó, esse movimento, ela vai virar para o outro lado, ok?
folhinha de um lado, vou fazer aqui na minha unha, ó, folhinha de um lado, encosto o pincelzinho, arrasto pra cima, vou fazer a folhinha do outro lado agora. Virei o pincel, ó, virei a minha mão tá parado, ó, virei a minha mão completamente pro outro lado, ó, encosto o pincel, arrasto pra cima, ok? Então vamos lá, a última folhinha, ó, vou virar minha mão vai completamente para o outro lado, ó, encosto a pontinha verde lá embaixo no botãozinho, ó, e arrasto pra cima, tá? Então assim eu faço folhinha. Ah, se eu quiser colocar uma folhinha aqui embaixo, ó, eu vou virar o pincel, ó, viro o pincel de ponta cabeça, o verde ainda continua perto do botãozinho, ó, e arrasto pra baixo, da mesma maneira que eu fiz a ponta do lacinho, ok? Vamos colocar em prática? Vou pegar aqui o meu disquinho, tá? Já tem 3 botõezinhos ali feito, então vamos lá. Primeiro botãozinho, ó, tem que colocar uma folha desse lado aqui, ó. Encosta a pontinha verde perto do final do botão, arrasto pra cima. Já saiu uma folhinha. Segunda folhinha, encosto aqui, ó, no final do botãozinho, arrasto pra cima. Terceiro botãozinho, encosto aqui no finalzinho, arrasto pra cima, ok? Deixa eu diminuir aqui um pouco a luz, pronto. Agora dá pra enxergar melhor. Vamos fazer os botõezinhos, as folhinhas nos botões do outro lado, ó. Olha, o disco tá parado, ó, completamente parado. A minha mão tá virando, ó. Ela tá se deslocando, ó, daqui pra lá, ok? Vou encostar a pontinha do verde lá no botãozinho, ó, encostei, arrastei pra cima. No outro botãozinho, ó, encosto, arrasto pra cima. E no último botãozinho, encosto e arrasto pra cima, ok? 3 folhinhas. E agora a gente tem que dar contorno a essa folha. Eu vou utilizar o pincel 402, tinta de tecido preta, tá? Eu não vou fazer contorno na cartolina, porque a cartolina é preta e vocês não vão conseguir visualizar. Apenas a pontinha do pincel, bem pouquinha coisa mesmo, tá? A gente vai colocar um risquinho ao meio desse losango, ó, no meio, ok? Um risquinho ao meio. E um contorno apenas em uma das laterais da minha folhinha. Eu vou contornar apenas uma lateral da folhinha, não precisa contornar as duas, ok? Risquinho ao meio. E o contorno apenas em um dos dois lados, tanto faz o de dentro ou de fora, o esquerdo ou o direito, ok? Última folhinha aqui desse lado, ó, risquinho no meio, contorno em um dos lados da minha folhinha. Pronto. Vamos virar para contornar o outro lado. Risquinho ao meio. E eu vou puxar o contorno apenas em uma lateral. Mais uma folhinha. Risquinho no meio. E o contorno, desta vez eu vou fazer do lado de fora. Pronto. Mais uma folhinha. Risquinho no meio. E o contorno em uma das laterais da minha folhinha. Ok? Pronto, tá pronta a minha decoração com folhinhas. Se eu quiser, eu posso terminar essa decoração colocando alguns arabescos, ó, com o próprio pretinho. Eu vou puxar uns risquinhos para cima. Nos 3 botõezinhos. Posso puxar aqui embaixo também, ó. Na parte final do meu botão. E é isso aí, meninas, ó. Na pontinha do arabesco eu boto uma bolinha com a própria ponta do pincel. Pronto. Pronto, e tá pronta a nossa 9ª decoração, aprendendo folhinha. Eu vou continuar na 10ª unha ainda com folhinha, ok? Vamos treinar bastante folhinha de carga dupla. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido a aula, tá? Não é difícil fazer folhinha, é super fácil, basta apenas praticar.
ok? Um beijo, meninas, e até a próxima aula. Até lá!